Amém. Agora nós estamos no portal da Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia, curso superior de Teologia, e nós vamos pro quinto módulo que vai falar sobre a disciplina, ao quinto módulo, administração eclesiástica. Vamos estudar esse tema hoje, amém? Dia 6/6/2015, às 14h25 de sábado, no horário de Manaus, amém? Conceito geral de administração. O termo administração vem do latim ad, direção, tendência para. Ministério, subordinação, obediência, designa o desempenho das tarefas de direção dos assuntos de um grupo. Termo administração, já li. O conceito de administração é bastante amplo, mas em todas as definições existem duas palavras-chave: gerenciamento e organização. Isso pode ser comprovado nas palavras dos estudiosos Stune e Fehn, os quais ensinam que a administração é um processo de planejar, organizar, liderar, controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. A administração é uma ciência social que está relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e controle. A tarefa de administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-la em ação organizacional. Por meio do planejamento, a organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação. A administração já foi chamada de arte de fazer as coisas através de pessoas. Esta definição foi dada por Mary Pat Forley. A administração ela é essencial em toda a cooperação organizada, e a igreja se enquadra, e é a ação de dirigir o bom andamento dos propósitos estabelecidos. Em nosso caso, como a igreja, o pastor tem que acompanhar os objetivos propostos pela igreja, transformá-la em ação através de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis, a fim de atingir tais objetivos. Amém? Primeira origem. Desde o início dos primeiros grupos sociais, a fim de conduzir bem os trabalhos, surgiu a necessidade de estabelecer uma escala de comando, cuja função seria dirigir e gerir esses trabalhos coletivos. Diga-se de passagem que a igreja é um agrupamento humano com um objetivo a ser alcançado, um propósito a ser atingido, um alvo para cumprir. A administração é necessária, pois desde muito cedo se verificou que é impossível ao homem realizar a maioria das atividades que a própria sobrevivência lhe exigia, sem auxílio de outras pessoas. Mas esse auxílio só poderia ser eficaz em determinadas circunstâncias que, pouco a pouco, passou a conhecer. Como resultado imediato, surgiu um conjunto de atitudes que tomariam o nome de administração, que, com o decorrer do tempo, se transformou num grupo, em um campo definido de conhecimento científico, mais meramente ilustrativa. Muitos autores têm negado que a administração constitua uma ciência na exata expressão da palavra. Na verdade, toda ciência se caracteriza pelo conhecimento metodizado da verdade em relação ao conjunto definido de fenômenos ou fatos, se bem que, como todas as ciências sociais, a administração apresente uma grande complexidade devido aos inúmeros fatores integrantes de seus fenômenos.
A administração apareceu como ciência independente no fim do século XIX. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Este princípio, a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana e, consequentemente, o estudo de como obter esse rendimento. Frederick Taylor, nos Estados Unidos, já no século XVIII, ele comprovou que a baixa produção em qualquer atividade se deve à alta de uma metodologia de produção. A realização de um objetivo, porém, se faz por meio de um processo divisível em parte ou etapas que, na continuação, levam os resultados final. Essas etapas podem ser definidas e caracterizadas por funções específicas, marcadas por um grau maior ou menor de dificuldade, que exigirão um grau maior ou menor de especialização. Assim, o processo de realização de um objetivo pode ser estudado com uma série de funções especializadas, funções que devem ser reunidas para se obter de forma mais eficiente o resultado almejado. Vamos ver diversas teorias da administração. Vamos dar uma olhada? Faculdade Seminário Teológico Nacional. Teoria clássica, teoria de relações humanas, teoria neoclássica, abordagem, organização, conceito, organização, principais representantes, característica básica da administração, concepção do homem, comportamento da organizacional, indivíduo, sistema científico, relações objetivos, organizacionais, objetivos individuais, resultado. Abaixa mais aí um pouquinho. Estrutura formal como conjunto de órgãos, cargas e tarefas. Organização formal exclusivamente. Engenharia humana, engenharia de produção. Homo econômicos. Ser isolado que reage como indivíduo automístico, tayloriano. Amém. Tabela 1, esquema de comparativo das teorias da administração fonte. Administração eclesiástica. Embora possamos adotar alguns princípios da administração secular, não bastante a igreja precisa ser norteada por outros princípios. Em virtude de sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos éticos. A sua corporalidade, organicidade, fraternidade, unicidade, consensualidade, nasce, estrutura-se e se perpetua-se na regeneração em Cristo Jesus, o Criador da comunhão dos santos. A missão da igreja é ser serva de Jesus Cristo, pelo culto permanente e exclusivo, a Trindade, pelo amor interno que confraterniza os seus membros, pela fidelidade das Escrituras, pela igualdade de seus componentes, pela missão evangelizadora entre todos os povos, pelo incansável testemunho cristão. O termo bíblico para administração. Primeiro, termo bíblico para administração. A palavra despenseiro, a Bíblia diz, fazendo comentário sobre a administração, o que a Bíblia diz sobre nós? A Bíblia diz que nós somos mordomos. Nós, os seres humanos, os servos de Deus, nós somos mordomos daquilo que Deus criou. Amém? Nós somos mordomos. Deus vai, quando ele voltar do reino dele, quando ele voltar do paraíso, ele vai. De quem é esse planeta? É do homem? Não. O homem foi só criado por Deus para cultivar, para plantar, para cuidar, para multiplicar, para zelar por aquilo que Deus criou. Para multiplicar, principalmente multiplicação, né? Então, quando Deus voltar, ele vai prestar conta com todos nós. O que a gente fez de bom, etc. O que a gente administrou bem o
nosso tempo, nossos dons, o serviço, o trabalho, o que nós fizemos sobre aquilo que Deus nos deu, sobre a vida, principalmente, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então, nós vamos prestar conta, sim, diante de Deus, amém? Vamos prestar conta diante de Deus. Por exemplo, quem que está destruindo o planeta? O próprio homem. Por quê? Ele não sabe zelar pelo planeta, ele toca fogo numa mata, enfim, faz tanta coisa errada. Então, quem que joga lixo no rio? Por que esses rios estão contaminados? Por causa do próprio má educação do homem, que joga lixo, joga geladeira, joga lixo nos rios, nas ruas, sabe? Não tem, assim, um cuidado de jogar o lixo, de pegar o lixo, etc. Então, a palavra despeceiro vem do grego okinomos. Ela é encontrada 10 vezes no Novo Testamento. Por vez é também traduzida por mordomo, Lucas 12:42, ou administrador. E Deus vai pedir conta de nós. Deus vai pedir conta de nós. Se a gente pensar que Deus não vai pedir sim, Senhor. Nós somos administradores de Deus. Lucas 16:1. E eventualmente como tesoureiro. Romanos 16:23. O curador. Gálatas 4:2. A responsabilidade do despenseiro, ela é mencionada 9 vezes, sendo traduzida por administração. Lucas 16:2, dispensação. Colossenses 1:25, o serviço, 1 Timóteo 1:4. O conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos casa, no grego clássico, significa originalmente a gerência de um lar. Denotava o mordomo da casa, latim eterno, a economia, de onde se deriva o nosso vocábulo economia, despenseiro, equivale o econômico, originalmente um indivíduo encarregado de administração de uma grande. Então, essa mulher que mandou matar o marido dela, coitada, ela tá arruinada, arruinada. O que eu quero dizer com isso? Que ela foi uma má administradora. Ela deu ouvido às coisas ruins, ela foi gananciosa, ela foi a gerente da casa dela por algum tempo, 30 anos, ela gerenciou bem a casa dela. Depois ela virou a cabeça dela e caiu aí, que tragédia dela. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não tivermos o quê? O temor de Deus no nosso coração. Gananciosa, querendo R$1 milhão do marido dela, e não é assim. No Novo Testamento, despenseiro refere-se ao administrador da casa e das propriedades do Senhor. No Evangelho de Lucas, o termo se emprega alternadamente como escravo. O despenseiro, o mordomo, tinha direito legal de agir em nome do seu senhor e deveria ser fiel e prudente. Lucas 12:42, 1 Coríntios 4:2. Um período de tempo determinado era concedido ao despenseiro, embora ele não soubesse por quanto tempo haveria de durar a sua administração. Deus permite aos homens, enquanto suas criaturas, serem despenseiros. Somos despenseiros sobre a criação de Deus. Ao criar o homem e a mulher e a sua imagem e semelhança, Deus os fez responsável na qualidade de criatura de Deus. O homem deveria cuidar da criação que Deus colocou diante dele e à sua disposição, e desenvolvê-la. Isso fez o primeiro casal, aliás,
responsável diante do Criador no exercício de domínio e sujeição da natureza, assim como no relacionamento com outros homens e também no seu relacionamento com Deus. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e a dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso mostra o papel central de Deus, que havia reservado para o ser humano. Dentro de sua criação, obedecendo ao Criador, o ser humano estaria desenvolvendo seu relacionamento com ele e sendo fiel. O homem estaria cumprindo o seu mandato. Gênesis 1, 26, 28, 2, 15. O homem deveria tomar também tempo para cultivar o solo, exercer o domínio e, consequentemente, desfrutar do trabalho de suas mãos. Fazendo assim, também estaria obedecendo ao Criador que havia criado e equipado para tais coisas. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus deveria, em certo sentido, representar o Criador e fazer cumprir a sua soberana vontade. Assim, exerceria um papel, uma espécie de papel de gerência ou de mordomo. Uma das mais prominentes ensinos da Bíblia, que um homem responde perante Deus, é responsabilidade inescapável do homem que algum dia ele deve prestar conta ao Criador. Amém? Na sua inaudita graça, Deus permite aos seus filhos serem despenseiros. Somos mordomos sobre a casa de Deus, servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. O povo de Deus, a comunidade de Deus é a sua casa. 1 Timóteo 3,15. Assim, o Novo Testamento, a partir dos ensinos de Jesus Cristo, adverte-nos que a mordomia sábia e diligente ao serviço do mestre é importante. Os dispenseiros não devem considerar as questões da casa como sendo assuntos particulares deles, são meramente dispenseiros dos dons que lhe foram confiados e devem prestar conta de sua administração. E a fiel administração determina que Deus confiara aos dispenseiros as riquezas maiores, verdadeiras. Amém? O pastor possui funções privativas e atribuições que, quando desenvolvidas, elas demonstram que está sendo um bom administrador, um bom mordomo dos bens que pertencem a quem? Ao Senhor. Amém? Funções privativas, letra A, letra B, letra C, letra D. Administrar sacramento, cerimônia, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar, supervisionar a liturgia na igreja do que é pastor, de quem é pastor, de que é pastor. Atribuições, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F. Orar com o rebanho e por ele, apacentar na doutrina de Cristo, exercer suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à adolescência, à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer juntamente com os outros presbíteros poder coletivo de governo. Funções precipua dos administradores. Podemos identificar alguns deveres em nossa responsabilidade com o despenseiro de Deus. Tomamos com as referências os nossos, já assumidos. Compromissos confessionais para identificar 7 compromissos nos quais o administrador individualmente e a igreja corporativamente devem estar envolvidos. São deveres do crente e da sua igreja, que aqui selecionamos numa lista que não pretende ser exaustiva. Para isso, vamos inicialmente oferecer citações da confissão de fé,
identificando a referência de capítulo e seção. A seguir, destacamos alguns textos bíblicos relacionados ao compromisso em questão. Amém.